Continuando o nosso estudo sobre a função quadrática, né? Hoje a gente vai ver o gráfico e os vértices da função quadrática. Eu sou o professor Fábio Luiz e vamos para a nossa aula. Então, o que é o gráfico da função quadrática? O gráfico de uma função quadrática é uma curva denominada parábola. O sinal do coeficiente A determina a concavidade dessa parábola. Então, o que é uma parábola? Geralmente a gente vê isso aqui em antena, né? É bem comum enxergar esse formato parabólico. Beleza? E aí na equação do segundo grau, ou na função quadrática, que a gente já viu nas aulas anteriores, com o professor André e o professor Nilmar, a gente viu que toda a equação do segundo grau é da forma ax² mais bx mais c. E aí, se esse coeficiente A, que é quem acompanha o termo x², se ele for positivo, concavidade voltada para cima. Se ele for negativo, concavidade voltada para baixo. E aí, claro que se o gráfico é uma parábola, né? Então, ela vai ter um ponto máximo e vai ter um ponto mínimo. Então, no caso, quando o valor de A é maior que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima. E a gente tem um ponto de mínimo. Então, toda vez que o coeficiente A for positivo, concavidade voltada para cima, ela vai atingir um valor mínimo. Então, a gente diz que esse ponto é o ponto mínimo dessa função quadrática. Ela tem infinitos pontos aqui, né? Mas bem nessa curvinha é o que a gente chama de ponto V. E esse ponto é um ponto de mínimo, é o menor valor que a função atinge. Já quando o valorzinho de A é negativo ou menor que zero, essa parábola ela tem concavidade voltada para baixo. Se é voltada para baixo, existe um ponto que é o maior valor que essa função atinge. Tem infinitos pontos, infinitos. Mas esse ponto aqui é o maior de todos. Então a gente diz que esse ponto V é o ponto máximo dessa função. E aí a gente dá um nome para esse ponto V. Esse ponto V é o que a gente chama de vértice da parábola. Beleza? Então o vértice representa nada mais, nada menos do que o maior valor da função ou o menor valor da função. Se o A for positivo, representa o menor valor. Se o A for negativo, representa o maior valor da função. E aí, antes de saber como é que a gente constrói o gráfico e como é que a gente descobre o vértice, existe uma maneira bem prática para a gente calcular os vértices de uma função quadrática. Então, seja ponto de máximo ou ponto de mínimo, as coordenadas do vértice é dada pelo par ordenado x do vértice e y do vértice, onde? Como é que a gente vai calcular essa função? Então, na função quadrática, ax² mais bx mais c, como é que eu faço para encontrar aquele ponto da função que é o valor máximo ou o valor mínimo? Naquele ponto, a gente vai ter uma coordenada no eixo x e uma coordenada no eixo y. Então, de qualquer função quadrática, a coordenada do x do vértice é dada por menos b sobre 2a. E y do vértice menos delta sobre 4a. Detalhe. Esse delta é aquele b² menos 4ac que a gente viu nas aulas anteriores. Então, x do vértice menos b sobre 2a. Y do vértice menos delta sobre 4a, onde esse a e b são coeficientes da função quadrática. E mais, esse x do vértice ele é a média aritmética das raízes da função quadrática, ou seja, eu fiz o gráfico e encontrei duas raízes na função, delta deu maior que zero. Para eu saber quem é esse x do vértice, se eu não quiser utilizar essa função, eu vou somar as duas raízes e dividir por 2. Vamos supor que as raízes da equação deram 2 e 4. Então, para saber o x do vértice, eu vou somar 2 mais 4, 6 dividido por 2, 3. Pois esse 3 seria o y do vértice. E aí, o x do vértice. E aí, para calcular o y do vértice, é só substituir o valor de x na função original. Mas a gente vai ver como é que calcula cada um agora. Então, vamos supor que eu queira calcular as coordenadas do vértice da função x² menos 8x mais 15.
Primeira coisa, quanto é que vale A? O A vale 1, o B vale menos 8 e o C vale 15. Detalhe, ó, o A é igual a 1, que é um valor maior que 0. Valor maior que 0, com cavidade voltada para cima. Com cavidade voltada para cima, então ela tem ponto de mínimo. Então vamos lá. Como eu sei que o x do vértice é dado por menos b sobre 2a e o y do vértice por menos delta sobre 4a, como eu sei que vou precisar do valor de delta, eu vou calcular logo ele aqui, ó. Quem é o nosso delta? É b² menos 4ac, onde o b vale menos 8, o c vale 15 e o a vale 1. Então, b², ou seja, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 15. Menos 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes 1 vezes 15, menos 60. 64 menos 60, 4. Então, vamos lá agora. Quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Esse menos é da fórmula e o b vale menos 8. Então, menos 8, dividido por 2 vezes a. O a vale 1. Menos por menos mais, 8 dividido por 2, 4. Encontrei o meu x do vértice. Quem é o meu y do vértice? Menos delta sobre 4a. Menos, quem é delta? 4. Dividido por 4 vezes 1. Então, menos 4 sobre 4 é igual a menos 1. Então, aquele ponto V, que é a coordenada do vértice, é 4 e menos 1. Ou seja, o menor valor que essa função atinge é 4 e menos 1. E aí, coloquei mais um exemplo para a gente fazer rapidamente. Eu quero as coordenadas do vértice dessa função. O A vale menos 2, o B vale 4 e o C vale 9. Então, se é menos 2, com cavidade voltada para baixo, e ela tem ponto de máximo. Calcular logo delta, né? b² menos 4ac, 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes 9. 16 menos por menos mais, 4 vezes 2, 8, vezes 9, 72. 72 mais 16, 88. Quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Só que o b vale 4, então menos 4 sobre 2 vezes o a. Quanto é a? Menos 2. Menos 4 dividido por 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 dividido por menos 4, mais 1. Quem é o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Mas quem é delta? 88. Então, menos 88 sobre 4 vezes menos 2. Menos 88 por menos 8 dá igual a 11. Então, quem é o ponto V? 1 e 11. Ou seja, o maior valor que a função atinge é 1 e 11. E aí agora, como é que a gente faz para esboçar o gráfico da função quadrática? Uma maneira seria atribuir valor para x, a gente vai obtendo valor para y, igual a gente fazia na função do primeiro grau. Só que às vezes a gente não encontra, atribuindo valor, a concavidade, ou seja, onde o gráfico faz a curva. Então, para elaborar um gráfico, o que a gente precisa saber? Primeira coisa, a concavidade, ou seja, se o coeficiente A é maior ou menor que 0. As raízes, isso aqui eu vou saber encontrando delta. O ponto 0 e C, ou seja, onde o gráfico corta o eixo Y. E as coordenadas do vértice. Tendo essas 4 coisinhas, a gente constrói o gráfico. Então vamos para um exemplo. Ó, eu quero esboçar o gráfico dessa função, x² menos 4x mais 3. Primeira coisa, eu vou olhar o coeficiente de A. O A é igual a 1. Então ele é positivo, logo eu sei que o gráfico tem concavidade voltada para cima. Segunda coisa, eu preciso encontrar as raízes. Como é que eu encontro as raízes? Calculando delta, x', x duas linhas. Então aqui, ó, o A vale 1, B menos 4 e C 3. Quem é delta? b² menos 4 AC. Então delta é igual a menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3. Aqui dá 16 menos 12. Delta D é igual a 4. Quando o delta dá maior que 0, eu sei que tem duas raízes reais e distintas. Aí, quem é o x? Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. X é igual a. O menos é da fórmula e o b é menos 4. Então, menos 4, mais ou menos, raiz de delta, que é 4 dividido por 2a. Como é 1, então fica 2. Menos por menos, mais 4. Mais ou menos, raiz de 4, 2 dividido por 2. Vai calcular o x', x duas linhas. Quem é o x'? 4 mais 2 dividido por 2. 4 mais 2, 6 dividido por 2,
3. 4 menos 2, 2, dividido por 2, 1. Então, encontrei as raízes. Terceira coisa que diz na questão é encontrar onde o gráfico corta o eixo y. Ou seja, eu vou calcular o valor da função quando o x vale 0, que é aquele ponto 0 e c. E aí toda vez ele vai cortar nesse ponto aqui, ó, que não tem a variável x. Por quê? Porque 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3 dá igual a 3. Ou seja, eu sei que quando o x for 0, o gráfico vale 3 no eixo y. E a quarta coisa, eu preciso dos vértices. X do vértice e y do vértice. Quem é x do vértice? Menos b sobre 2a, ou seja, menos 4 dá mais 4, dividido por 2, dá igual a 2. Y do vértice, menos delta sobre 4a. Quem é o nosso delta? O nosso delta deu 4, então menos 4 sobre 4. Y do vértice, menos 1. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou marcar todos os pontos que eu encontrei aqui no gráfico. Quem são os primeiros pontos? São as duas raízes. Nas duas raízes, o valor de y é 0. Ou seja, eu vou marcar o ponto 1 e 3 em cima do eixo x, beleza? Por quê? Porque o y vale 0. Então, eu venho aqui em cima do 1, no eixo x, marco 1. Em cima do 3, marco 3. Então, sempre as raízes vão estar em cima do eixo x. Segunda coisa, o ponto 0 e c, ou seja, quando o x é 0, quando é que vale o y? 3. Ó, quando o x é 0, y vale 3. Marquei aqui esse ponto. Terceira coisa, vou marcar os vértices. Quem são os vértices? Ó, quando o x é 2, o y vale menos 1. Então, aqui o x é 2, o y vale menos 1. Tá aqui esse ponto. Ou seja, tendo esses 3 pontos marcados e esse, eu vou fazer uma curva que passe por eles. Então, tá aqui a nossa parábola, com cavidade voltada para cima, porque o A tem que ser maior. Como o A é maior que 0, então com cavidade voltada para cima. Beleza? Se o A fosse menor que 0, com cavidade voltada para baixo. Então, é assim que a gente calcula vértice e raízes. E depois constrói o gráfico, né? E aí, só para fechar, tem um probleminha aqui que envolve valor máximo e mínimo, que é bem interessante. Ó. Diz o seguinte, uma empresa produz determinado produto com um custo definido por essa função, C de x igual a x² menos 80x mais 3.000. Esse C é o custo em reais e x a quantidade de unidades produzidas. Então, determine a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo. E qual o valor do custo mínimo? Então, ó, quando eu falo assim, determine a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo. Quantidade de unidade não está relacionado com o eixo x, então eu vou calcular o x do vértice. Quem é x do vértice? Menos b sobre 2a. O b é 80, então menos 80 sobre 2, 80 por 2, 40. Então, quando eu produzir 40 unidades, eu sei que o custo é mínimo. Segunda pergunta, qual o valor do custo mínimo? Custo mínimo está relacionado com o eixo y. Então, eu quero o quê? Y do vértice. Quem é y do vértice? Menos delta sobre 4a. Então, vamos calcular logo delta. b² menos 4ac. Quando eu faço a continha do delta, eu achei que o delta vale menos 5.600. Então, y do vértice é menos 5.600 sobre 4. Então, 5.600 sobre 4, R$ 1.400. Esse é o custo mínimo de produção. Então, sempre que perguntar um valor máximo, valor mínimo, ou é x do vértice ou é y do vértice. Se estiver relacionado com o eixo x, x do vértice. Se estiver relacionado com o eixo y, y do vértice.